Olá pessoal, sou o professor Roberto, professor de Biologia, e hoje a nossa conversa é sobre conceitos genéticos. Genética é a parte da biologia que estuda a transmissão das características hereditárias entre os indivíduos. Gene é a sequência específica do DNA que determina as características do indivíduo. É um pedaço do DNA. Os genes são representados pelas letras do alfabeto, como estamos vendo aqui, ó. Azão, 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 azinho, 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 bezão, 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 bezinho e bezinho, bezinho. Gene dominante é aquele que impede que o gene recessivo se expresse. Ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Como eu acabei de falar, são representados pelas letras maiúsculas. Então, azão, azão, homozigoto dominante, azão, azinho, heterozigoto dominante. Mesmo com a presença do gene recessivo, mas o dominante impede que esse gene se expresse. Na codominância, não há gene dominante sobre o outro. O que ocorre é a expressão simultânea das duas características. No caso aqui do sistema sanguíneo ABO, o tipo AB, o indivíduo apresenta tanto característica do tipo A como característica do tipo B. Um outro exemplo de codominância é o cruzamento entre dois indivíduos, no caso bovino, indivíduo de pelagem branca com pelagem vermelha. Não existe aqui uma característica dominante sobre a outra. O que existe é a expressão das duas características simultâneas. O indivíduo tem pelagem branca e pelagem vermelha ao mesmo tempo. Já na dominância incompleta ou parcial, surge uma terceira característica entre o homozigoto recessivo e o homozigoto dominante. Observem, plantas com flores brancas cruzadas com flores vermelhas, vão surgir em F1 indivíduos com flores nem branca nem vermelha, indivíduos com flores rosas. O gene recessivo é aquele que se expressa na ausência do gene dominante, sempre representado pela letra minúscula, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Genes alelos são aqueles genes situados no mesmo local de cromossomos homólogos e que atuam sempre na determinação da mesma característica. Observe, azão, azão, bezão, bezinho. Então, o azão é alelo do azão e o bezão é alelo do bezinho. Já no caso dos genes não alelos, eles estão localizados em regiões diferentes dos cromossomos homólogos e não homólogos e que atuam em características diferentes. Observem, o azão não é alelo do bezão, que não é alelo do bezinho. Os cromossomos, eles se dispõem sempre em pares. Lembrando, na espécie humana, nossas células somáticas apresentam 23 pares de cromossomos. Quando eu me refiro a cromossomos do mesmo par, eu digo que esses cromossomos são homólogos. E quando eu me refiro a cromossomos de pares diferentes, eu digo que são cromossomos não homólogos. Continuando. Outros dois termos utilizados em genética é o de homozigoto e heterozigoto. O indivíduo que apresenta genes iguais, eu digo que ele é homozigoto, seja genes homozigoto dominante, azão, azão, ou homozigoto recessivo, azinho, azinho. E quando ele apresenta genes diferentes, eu digo que ele é heterozigoto. Então, azão, azinho.
quando eu me refiro à constituição genética do indivíduo, os genes responsáveis por certa característica, eu estou falando do genótipo. Quando eu me refiro à característica determinada por esse genótipo, eu me refiro a fenótipo. Só lembrando que o fenótipo ele é igual ao genótipo mais a ação do ambiente. Exemplo, cor da pele, textura do cabelo e etc. O conjunto cromossômico de um indivíduo é chamado de cariótipo. Então aqui nós temos o cariótipo de uma pessoa. Observem os 23 pares de cromossomos, né? E o cromossomo, o par de número 23, né? Aqui, ó, cromossomo XY, portanto é um indivíduo do sexo masculino. Vamos lá. Compreender a separação dos genes no momento da formação dos gametas é muito importante nesse momento. Então, observem. O indivíduo azão-azinho vai produzir duas células, uma com azão e outra com azinho. Ou seja, um gene veio para uma célula e outro gene vai para outra célula. Observe que diminuiu a quantidade de cromossomos. Quando esse óvulo for fecundado, é que vai ter a união do genótipo masculino com o feminino, é que volta a formar o par de cromossomo homólogo. Agora vejamos como que acontece a formação de gametas masculino. Então, temos uma célula diploide, né, com o par de cromossomo homólogo, o genótipo azão-azinho. Essa célula se divide em duas células, mantendo os mesmos cromossomos homólogos, portanto, o seu genótipo igual. Isso aqui é mitose, né? Só que essa célula, ao se dividir pela segunda vez, ela vai separar esse par de cromossomo homólogo. Observe, um cromossomo vai para uma célula e o outro cromossomo vai para outra célula. Portanto, o genótipo azinho e o genótipo azão. A segunda célula vai se dividir também, né? E vai formar o genótipo azinho e o genótipo azão. O resultado final vai ser a formação de 4 células com o genótipo azinho, azinho, 2 células com azinho, azinho, recessivo, e 2 células com azão, azão, dominante. Ok? Então, aqui acontece 2 divisões celulares na formação dos espermatozoides. Uma célula que se divide em 4 células com metade do número de cromossomos. Meiose, só para lembrar. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Espero ter ajudado e até a próxima.